No último vídeo, falamos sobre 2 dos 3 motivos do porquê o sábado é tão importante para os adventistas. Qual seria então o terceiro motivo? Provavelmente esse seria de longe a maior e mais importante motivação para pregarmos tanto a respeito desse mandamento. Quer saber o porquê? Então assista esse vídeo até o final. Para você entender melhor o assunto de hoje, é importante assistir a parte 1 desse estudo. Por isso, vou deixar o link na descrição para você conferir o conteúdo do primeiro vídeo. No vídeo anterior, estávamos tentando entender o porquê os adventistas falam tanto do sábado. O primeiro motivo que vimos foi que o sábado foi criado por Deus antes do pecado, com o propósito de ser um santuário no templo para que houvesse uma comunhão mais íntima entre Deus e os homens em um período completo de 24 horas. Um presente dado à humanidade que coroava toda a beleza da criação. Já o segundo motivo é porque o sábado reúne todas as qualidades que caracterizam a base dos mandamentos de Deus, o amor. Ou seja, o sábado tanto serve para demonstrarmos nosso amor a Deus, através de um dia de louvor, comunhão e adoração a Ele, como também serve para nos relacionarmos com o próximo, porque seguindo o exemplo de Jesus, devemos fazer sempre o bem para os outros, principalmente no sábado. E finalmente, hoje iremos tratar do terceiro e principal motivo pelo qual damos tanta ênfase nesse dia tão especial. Então, vamos começar. Você provavelmente conhece a história de Caim e Abel, ambos filhos de Adão e Eva. Apesar do pecado ter entrado no mundo e no coração humano, o primeiro casal buscava ensinar seus filhos a temer a Deus, demonstrando para eles seu caráter amoroso e a importância de se obedecer todas as ordens que lhes eram dadas. Já que, por culpa de sua desobediência, o mundo viera a sofrer uma terrível maldição. Certo dia, os 2 irmãos foram oferecer uma oferta a Deus. De acordo com Gênesis 4, Caim era agricultor e apresentou a Deus os melhores frutos da terra. Já Abel, que era pastor de ovelhas, ofereceu as melhores partes de um cordeiro. Porém, Deus aceitou a oferta de apenas um dos irmãos. E qual deles seria? Veja, Gênesis 4, 4 e 5 diz assim: Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que Deus rejeitou a Caim? Ele provavelmente tinha dado uma oferta de coração a Deus, porque escolheu tudo o que havia de melhor na sua colheita. A Bíblia não deixa claro o porquê dessa rejeição por parte de Deus, mas talvez o verso 7 pode nos dar alguma pista. Diz assim: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à tua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Perceba que Deus disse que, para ele ser aceito, deveria fazer o que é certo. Mas o que foi que ele fez de errado? Referente ao sacrifício que Deus pediu aos seres humanos, desde a queda, encontramos em Levítico 1, de 1 a 4, o seguinte: da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro, para que seja aceita pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal, para que seja aceito em lugar como expiação. Veja, Deus exigia que se sacrificasse um animal sem defeito,
para que servisse como expiação do pecado. Não que houvesse algum poder no animal, mas porque aquele animal simbolizava a Cristo, que um dia seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente através de Jesus é que há perdão. Só pelo seu sacrifício é que nos é oferecido pela graça a vida eterna. Mesmo no tempo de Adão, isso já era conhecido. Uma evidência disso é o fato de Deus utilizar peles de animais para vestir o primeiro casal após a queda. Para isso, o primeiro animal foi sacrificado, simbolizando que, apesar do erro do pecado de Adão e Eva, Jesus, o verdadeiro Cordeiro, um dia morreria e colocaria sobre o pecador que o aceita suas vestes brancas. Em vez de Caim oferecer exatamente o sacrifício que Deus pediu, ele preferiu desobedecer e fazer aquilo que ele achava melhor. Em vez de um cordeiro, ele resolveu dar frutos da terra. Porém, não foi isso que Deus havia pedido. Entendeu por que Caim foi rejeitado? Não adianta fazer as coisas de coração a Deus se não fizermos exatamente o que ele nos pede. Eu quis usar essa história para ilustrar um dos conceitos que norteia a vida cristã, a fidelidade, que significa nada mais do que ser fiel e obediente à vontade de Deus. Não se engane, não obedecemos para sermos salvos, mas obedecemos porque já fomos salvos. E através da nossa fidelidade a Ele, comprovamos para o mundo que pertencemos a Deus. Essa mesma história comprova isso. O sacrifício de Abel demonstrava sua obediência, mas não porque ele queria se salvar, mas sim porque ele reconhecia que somente pelos méritos do Cordeiro Jesus ele podia receber a remissão e a salvação. Agora que entendemos um pouco sobre a fidelidade, vamos ver como o sábado pode ser aplicado neste tema. Como já ficou bem claro, não foram os judeus, nem tampouco os adventistas que inventaram a guarda do sábado. O sábado foi feito para o homem, mas infelizmente a maioria da humanidade despreza esse mandamento. Desde a época dos israelitas no deserto, apenas poucas pessoas obedeciam esse mandamento. Muitos por talvez não conhecerem, mas outros por pura desobediência e rebeldia. Por isso, Deus transforma esse mandamento em um sinal que demonstraria fidelidade por parte daqueles que amam e obedecem às ordens do Senhor. Um texto que deixa isso claro é Êxodo 31:13, que diz assim: Diga ao povo de Israel, guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que o santifica. Séculos depois, após conquistarem a terra prometida e estabelecerem o reino de Israel, mesmo o povo caindo várias vezes em idolatria e tendo o coração afastado de Deus, levando-os a serem escravizados até reconhecerem seus pecados, este mandamento continuou como um sinal de fidelidade e pertencimento. Como está escrito em Ezequiel 20, 12 e 20. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, que os separou para serem santos. E guardem meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, seu Deus. Agora, por que o sábado especificamente seria um sinal de lealdade a Deus e não o conjunto de todos os mandamentos? Isso é algo muito simples de explicar. Porém, como no vídeo anterior, para ficar mais didático, vou novamente apresentar uma tabela dos 10 mandamentos para que fique mais claro a explicação. Veja, quando olhamos para o Decálogo, percebemos que existem mandamentos que vão de encontro com a nossa visão de moralidade em nossa sociedade hoje. Por isso, esses mandamentos vão chamar de senso social. Também veremos que alguns mandamentos fazem parte da nossa visão de comportamento cristão,
de maneira compartilhada com todas as denominações existentes. Esse lado vamos chamar de senso cristão. Assim, vamos analisar cada aspecto e perceber onde o sábado, mais uma vez, poderia se encaixar. Começando então pelos mandamentos que representam o senso social, temos 6 mandamentos, que são: honre pai e mãe, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho e não cobice as coisas do próximo. Acredito que se meditarmos nesses mandamentos, perceberemos que eles são mandamentos que têm consequências diretas na nossa sociedade. Por exemplo, se você matar alguém, roubar ou até mesmo dar um falso testemunho diante de um tribunal, você sofrerá graves consequências com a justiça, não é mesmo? Já maltratar os pais, cometer adultério e cobiçar a vida alheia pode não trazer uma punição jurídica, mas com certeza são coisas que não são bem vistas pela sociedade em geral, levando muitas vezes à revolta popular, podendo gerar até atos bárbaros por parte de algumas pessoas. Consegue entender onde quero chegar? Até aqueles que não ligam para a religião, ou mesmo aqueles que são ateus, guardam esses mandamentos. Por isso, esses mandamentos não são vistos como uma linha que separa os que pertencem a Deus ou não. Você não precisa nem mesmo conhecer esses mandamentos para guardá-los. Basta apenas obedecer à lei cívica e seguir o senso comum da sociedade. Mas e os mandamentos relacionados ao senso cristão? Esses sim devem servir como um sinal para os que pertencem a Deus. Será? Vamos conferir. Nesse caso, o senso cristão é representado por apenas 3 mandamentos. São eles: não adore outros deuses, não faça para ti imagem de escultura e não use o nome do teu Deus em vão. Bom, já entendi. Mas por que o sábado não se encaixa nessa categoria? Porque a maioria dos cristãos não guardam esse dia. Perceba uma coisa: não adorar outros deuses é algo muito óbvio para os cristãos, já que pertencemos a uma religião monoteísta, ou seja, que adora um único Deus. Não fazer imagem de escultura pode até não ser uma prática 100% rejeitada por todos os cristãos, mas mesmo aqueles que possuem suas imagens de santos, por exemplo, dizem não estar adorando a imagem, mas sim utilizando apenas uma representação daquela entidade santa que está diante de Deus. Quero deixar claro que eu, nem a Igreja Adventista, concordamos com essa prática. Só estou aqui replicando apenas a justificativa daqueles que aderem a esse costume. E por fim, o cristão que blasfema usando o nome de Deus em vão, com certeza não é nem cristão. Mas nenhuma outra denominação acredita que o sábado é importante. Para a maioria, somos nós que escolhemos o dia que guarda. Não importa o dia, o importante é guardar. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Vamos ver. Em Tiago 2, 10 a 11 diz assim: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Jesus, acerca da lei, também disse o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 19. Você pode estar se perguntando, mas a lei não foi abolida na nova aliança?
Várias passagens de Paulo nos dão a entender que a lei é má e que a nova aliança, Jesus nos liberou de não guardar a lei. Bom, se você pensa assim, então veja essa passagem no livro de Hebreus, escrita pelo próprio apóstolo Paulo, que diz assim: E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 8, 10. Se depois de todos esses textos você ainda acredita que a lei foi abolida, deixe aí nos comentários a sua opinião, que futuramente eu vou fazer um vídeo para esclarecer melhor esse assunto à luz da Bíblia. Ok, já entendi que os mandamentos são importantes, até mesmo o sábado. Mas em que parte da tabela ele se encontra e por que ele é tão especial? Bom, o sábado não pode estar do lado social, principalmente porque a sociedade hoje é a que mais transgride esse mandamento. Isso porque esse dia é o dia de maior movimento no comércio, onde muitas pessoas ou estão trabalhando ou comprando alguma coisa. Então, a sociedade em geral não está nem aí para a guarda do sábado. Pelo contrário, muitas vezes ela ridiculariza e até mesmo ofende aqueles que possuem a prática de separar o santo sábado para o Senhor. Então, se ele não está do lado social, só pode estar do lado cristão, certo? Não. Como já disse anteriormente, os cristãos, em sua maioria, preferem usar qualquer justificativa para não obedecer esse mandamento. Chegam até a dizer que Jesus trocou o sábado pelo domingo e usam o domingo para descansar, contrariando não somente o quarto mandamento, mas também as próprias palavras e a vida de Jesus. Então, para onde vai o sábado? O sábado vai para uma nova categoria, feita exclusivamente para ele, o senso da fé. E esse é o terceiro motivo. O sábado é um verdadeiro sinal de nossa fidelidade a Deus. Note que, baseado em tudo que foi dito até agora, o único mandamento que, ao ser guardado, é uma verdadeira prova de fé, é o quarto mandamento. E por quê? Sabe qual a maior dificuldade de uma pessoa em aceitar a mensagem adventista? O sábado. Porque, diferente de todos os outros mandamentos, a pessoa terá que abrir mão, talvez de um bom emprego que exige o trabalho no sábado. Outros terão de fechar seus negócios no dia em que, como já foi mencionado, muitas vezes é o dia de melhor movimento financeiro. Pense em um pai de família, que talvez é o único da casa que trabalha e, pela fé, terá que abandonar o seu único trabalho para obedecer à vontade de Deus. Meus amigos, não é fácil guardar o sábado. Para a maioria é impossível. Por isso ele é tão desprezado. Imagine quanta fé, quanta confiança e dependência de Deus o cristão sabatista deve ter, para dar um salto no escuro e ter a certeza que Deus suprirá todas as suas necessidades. Talvez agora você esteja pensando que o adventista só pode ser louco por se sujeitar a tudo isso. E a resposta para isso é sim, nós somos loucos. Loucos por Jesus, loucos pelo Evangelho, loucos em viver pela graça, loucos por uma vida de santidade e principalmente loucos por demonstrar através da obediência a nossa fidelidade a Deus. Se você também é louco como nós, não se desespere. Confie em Deus. Se você fica assustado do que possa vir a acontecer por você guardar o sábado, calma, não tenha medo. Deus estará com você. Se Ele pediu para fazer, é porque Ele estará sempre à frente te sustentando. O que é, por exemplo, guardar o sábado em comparação com o pedido de Deus feito a Abraão de sacrificar o próprio filho? O que é guardar o sábado em comparação com o profeta de Deus, sozinho, que enfrentou pela fé 400 falsos profetas e, além de fazer cair fogo do céu, ainda pela sua oração fez voltar a chover depois de 3 anos e meio? Há muitos pedidos que Deus fez na Bíblia que deram muito medo.
Mas uma coisa é certa: todos os que confiaram no final foram vitoriosos. E você também será, se resolver obedecer a Deus de forma incondicional. Decida hoje ser fiel a Deus. Confie nele, obedeça-o, guarde seus mandamentos, como também o sábado, e assim desfrute das bênçãos que Deus prometeu lá em Isaías 58, que diz assim: guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honre o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria, grande honra lhes darei e o sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos, no grupo da igreja, da família, e deixe sua curtida se este conteúdo te ajudou a entender melhor sobre esse tema. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.